lançamento da 6ª edição da versão impressa do Uberlândia de Ontem Sempre. Em ritmo de carnaval, entramos no arquivo e, por outro lado, conversamos com o secretário de Cultura para saber qual a programação da festa em 2014. A responsabilidade de ser professor aliada à sensibilidade de ser poeta. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista Gladstone Rodrigues. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de Ontem Sempre está só começando. Advogado e economista Sérgio de Oliveira Marques participou da federalização da universidade na década de 50 e trabalhou como procurador na prefeitura de Uberlândia. Uma história eternizada através dos registros do livro Elos de Memórias, um poeta que amava a vida, lançado recentemente em Uberlândia. Confira. Um homem apaixonante, para começar. Um homem extremamente politizado, eu diria à frente do seu tempo, né? Um homem extremamente sedutor, que escreve lindas cartas de amor para sua esposa, né? Depois a sua esposa, sua namorada, e em seguida a esposa. Fazendo uma limpeza no escritório, tirando algumas coisas para a gente queimar e limpar, eu deparei com um caderno do tempo de escola do papai, que ele estava no secundário e no clássico. E nesse livro de caderno tinha algumas poesias deles, inclusive premiadas, que eu peguei e falei assim, é um tesouro que está guardado e nós temos que fazer alguma coisa para a cultura de Uberlândia publicar isso. Quando a minha tia viajou, ela me deixou com o acervo dele. E eram composições que ele fez com 12, 13 anos no colégio e aparecia no jornalzinho chamado O Grêmio. E lá ele era sempre o primeiro e segundo lugar. É o início do livro. O papai escreveu muito na mocidade, quando ele estava fazendo a Faculdade de Direito de São Paulo. Ele preocupava muito com o social, era muito nacionalista. Tem o da bandeira, que é maravilhoso também, a glorificação à bandeira. Ele sempre foi muito patriota. Se eu fosse denominar um nome, ele seria de professor. Ele era um mestre. Adorava lecionar e repassar toda a sabedoria dele, a cultura dele para o próximo. Foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Uberlândia, foi um dos fundadores da Faculdade de Economia de Uberlândia, trabalhou em todos os clubes de Uberlândia, como o Praia, Uberlândia Clube, Caspesca, na confecção de seu estatuto. Isso ele fazia com amor. Então, ele era um cara realmente que seguia o segundo mandamento da lei de Deus. Amava o próximo como a si mesmo. Ele era um avô, assim, que caçava formiga com a minha filha. Eu me lembro umas férias que pessoas, assim, éramos campistas nessa época, nós estávamos num camping, ele com uma lanterna, e as pessoas querendo ajudá-lo. O senhor precisa de alguma coisa? O senhor perdeu alguma coisa? Não, muito obrigada, eu estou caçando formigas. Agora, o que eu fico feliz é para não ter essa sensação de egoísmo. Eu sei quem era meu pai, conhecia todas as poesias, sempre curti tudo que ele escreveu. Poder passar para a população essa parte linda, essa parte pura,
essa parte assim, que eu admiro demais no papai, a preocupação dele com o social, com o nacionalismo, passar, que ele tinha essa facilidade de passar a palavra para o escrito, como ele passou, que outras pessoas possam conhecer. E viste o forte escravizar o fraco, e viste o rico cavalgar o pobre. Viste crianças a morrer de fome, viste mulheres a vender seu corpo, e viste a guerra dizimando os homens, matando-os aos milhões. Curiosidades colecionadas. No lançamento da 6ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre, o que não faltou foi história para contar. Confira. Encontros e muitas histórias. Na noite de lançamento da 6ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre, o homenageado foi o cronista e escritor Clarimundo Campos. O comendador Alexandrino Garcia, fundador da CTBC, hoje Algar Telecom, que completou 60 anos em 2014, também foi homenageado através de uma apresentação com atores locais. Senhor Alexandrino, com licença, fui lá, conversei com o pessoal do Jornal Triângulo, eles estão redutivos, eles falaram assim, não, porque o jornal é vespertino e tal, circula à tarde, e eles não vão parar para fazer o jornal deles para fazer o do Lions. O senhor falou no meu nome? O senhor usou todos os argumentos? O senhor explicou para eles a enrascada em que eu me encontro agora? Uai, senhor Alexandrino, falei. E? Não deu certo, eu confesso para o senhor que eu até implorei, mas nada. A 6ª edição do Almanaque também lançou o olhar para outras datas, como os 35 anos da TV Paranaíba e os 25 anos do grupo Só Pra Contrariar. Durante o lançamento, foi destaque a importância de obras únicas em Minas Gerais, das artistas reconhecidas internacionalmente Lina Bubardi e Tomi Otaki. O Centro Cultural Fogão de Minas incluiu, durante o evento, em sua galeria de fotos, duas importantes personalidades da história de Uberlândia, a jogadora Norma Vaz e o comendador Alexandrino Garcia. A 6ª edição do Almanaque já pode ser encontrada na livraria Itacolomi. É tempo de carnaval e por isso nosso programa entra no arquivo. Vamos rever uma matéria que valoriza a tradição dos antigos carnavais. Veja a seguir. O carnaval mesmo era mais nas ruas e saíam quase todos fantasiados, tinha os blocos. Às vezes uma colega me chamava, colega, uma conhecida, eu escondido do meu pai. Ali na praça da prefeitura aqui tem o carnaval antigo, né? Tranquilo. E tem as colegas, né? Que participam com a gente. Porque se você for num salão, só jovem, mas o pai é jovem. E já é outro estilo, né? Que alguns segmentos, como eu havia dito, socioculturais, sociais, etários, né, não se sentiam representados por esse modelo de carnaval. Vive esperando, procurando. Que lembra, né? Coisa do passado. E que eu não pude dividir agora. O que é antigo? Você tem marchas sendo compostas aí,
né? Eu acho que o que se revitaliza é o modelo de carnaval. Agora, por que ele cresce? Porque o resto tá ruim. Todo mundo, né? Vai uma mistura, a gente tem que acompanhar. Antigamente era muito melhor. Feliz eu seria, eu treparia e ela voltasse pra mim. Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. La ya la la ya ra la la Dá saudade desses tempos, viu, Anaísa? Eu imagino, Paulo. E agora nós vamos assistir a uma entrevista com o secretário de Cultura que fala sobre a programação do Carnaval 2014 em Uberlândia. Mudanças e desafios. Confira. Nós queremos crescer o carnaval em público a partir da diversidade do carnaval. Então nós estamos oferecendo várias modalidades de carnaval. Então não tem só escola de samba, não tem só show de axé, nós vamos ter música de samba, marchinhas de carnaval moda antiga, vamos ter pagode, mas vamos ter também o bloco de foliões, que vai ser no sábado à tarde, que o Uberlândia já teve bloco de foliões. Nós estamos lançando a semente esse ano e acredito que o ano que vem nós vamos ter ainda mais blocos participando para brincar durante o dia. Tem pessoa que não sai à noite, então quem ir durante o dia, levar o seu bloco, a sua brincadeira, ter o seu nome, né, ter a sua fantasia. Então a ideia é de a gente dar uma opção de público. Para as crianças, que nós estamos aí oferecendo matinê. Então são inovações que nós estamos criando para ampliar a participação da nossa população no carnaval, porque é a maior festa popular do Brasil. E Uberlândia, pelo seu tamanho, pela sua pujança, nós queremos que ela seja cada vez mais um polo, uma referência de carnaval na nossa região. A primeira mudança é mudança de local. Nós estamos saindo lá da antiga Avenida Monsenhor Eduardo para a Avenida José Roberto Migliorini, ao lado do Parque Sabiá. Essa mudança do carnaval é o início de um processo que está dentro da pretensão do programa de governo de construir ou um sambódromo ou uma arena cultural de multiuso em que a gente possa ter uma estrutura específica e própria para o desfile das escolas de samba. Lá, nesse ano, como é a mudança, nós vamos trabalhar em cima do que já existe. Então, hoje, o asfalto, o piso, é um asfalto escuro. Porém, nós estamos trabalhando para poder ver a primeira necessidade, que é a tentativa de disponibilizar para as escolas galpões ou áreas para eles terem a sua oficina de produção. E nós queremos fazer isso, se possível, estamos trabalhando, pesquisando, estudando isso, não tem uma decisão ainda, mas tentar fazer esses galpões das sedes das escolas próximo ali da avenida. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos elaborar um projeto para fazer uma adaptação daquela região para poder tentar avançar na ideia de uma plataforma de sambódromo. Olá, este nosso Papo Gerais de hoje é com uma pessoa que há muito tempo eu gostaria de ter entrevistado e que hoje tenho esse privilégio, o professor Gladstone Rodrigues da Cunha. Doutor Gladstone, o senhor nasceu aonde? Nasci em Mineiros, estado de Goiás. E o senhor veio para cá cedo? A minha família se transferiu para cá com 6 anos de idade. Eu cheguei aqui em busca de educação. E o que levou o senhor a escolher essa carreira, a medicina? Olha, acho que são várias as razões, mas meu pai era farmacêutico prático em Mineiros. E vindo para Uberlândia, na época ele não conseguiu continuar com farmácia. Então ele foi inicialmente proprietário da pensão Ômega, ali na Tenente Virmones, e aliás da Quintino Bocaiúva, né? E depois do Hotel Zardo, na época ali na Tubal Vilela, né? Mas sempre tive influência dele. Tive uma forte influência do Dr. Domingos Pimentel de Ulloa, que foi meu professor no colégio estadual. Tenho o meu padrinho, que foi fazer medicina também no Rio de Janeiro, que era padrinho meu lá de Mineiros, que convivemos, eu era menino e ele já estudando medicina. Enfim,
Acho que foram esses os fatores. Em algum momento eu pensei muito em fazer engenharia do ITA, cheguei a visitar o ITA, pensei em fazer geologia, cheguei a Ouro Preto, mas vi a Escola de Minas, que era tradicional, mas terminei me fixando na medicina. Queria só que o senhor relembrasse um pouquinho esse período de pensão e de hotel. Como que o senhor convivia? O senhor morava na pensão? Sim, morava na pensão. Era porteiro, camareiro, contador, fazia lançamento contábil. Foi uma excelente experiência de convívio, porque meu pai me ensinou a receber as pessoas, a identificar que a pessoa não era adequada para ser hóspede, que eu devia falar que não tinha vaga. Você prestou atenção no hálito dele? Você prestou atenção no linguajar dele? Como é que ele se dirigiu? Então, é toda uma psicologia de recepção na época, que eu estava com 13, 14 anos e tive uma aula prática, né, de convívio. E, finalmente, no Hotel Zardo, meu pai teve um período que adoeceu, e eu estava com 14 anos, provavelmente, 14 anos e meio, eu fiquei com 20 funcionários sob a minha responsabilidade. Com 14 anos? Com 14 anos, durante uns 30 dias. E depois, quando o senhor foi para Belo Horizonte, como que foi um jovem, um menino que saiu de Mineiro, depois veio para Uberlândia e ir para uma capital do estado? Olha, na época, o grande desafio era passar no vestibular. Quer dizer, um interiorano. Eu cheguei na capital, pelo menos como eu me sentia, né? Muito tímido. Os alunos do colégio estadual de lá, com catedráticos e tal, a gente ficava muito assim inibido, né? Muito assustado com a competência deles, o nível do ensino. E nós iríamos concorrer no vestibular. É uma disputa, né? Uma disputa. Então, o primeiro ano, eu me concentrei muito, fiquei muito focado no vestibular mesmo, porque eu sabia que eu estava em desigualdade de condições, vindo do interior, né? Procurei me orientar, estudei muito. Para dar só um dado, eu emagreci 10 quilos nesse ano. E realmente foquei, estudei muito e felizmente fui aprovado no vestibular em 5º lugar na UFMG. Não é pouca coisa, né? Da primeira vez e tal. Foi uma vitória, sem dúvida. E com isso fui para a Universidade Federal, né? E a sequência da trajetória? Olha, na sequência eu fui um estudante assim muito dedicado, né? E logo a partir do 2º ano eu fui monitor de histologia e embriologia. O professor Rangel, que era o catedrático da época lá, dava um curso muito bom e eu me entusiasmei com esse curso. Fiz o processo seletivo, fui ser monitor dele. E terminei sendo monitor o tempo todo. Durante todo o curso eu nunca deixei de ser monitor. Fui adquirindo a confiança do professor Rangel, comecei a dar aula prática, comecei a dar aula teórica daí, no lugar dele. Houve um período de greve, né? E ele falou, agora nós precisamos repor as aulas. Eu vou te propor aí que você me ajude dando algumas aulas teóricas. Era a maior responsabilidade que podia ter. Eu falei, não, se o senhor acha que eu dou conta, vamos lá. Vamos lá. É que a vida tem os planos dela também, né? Você, às vezes não tem a oportunidade profissional daquilo que você imagina que é a sua vocação, né? E há que se conciliar a sua vocação, mas também não adianta você ter vocação e não conseguir sobreviver, né, daquela profissão ou daquela especialidade médica, no caso. O fato é que eu fiz um curso de medicina, me formei e, em seguida, no dia seguinte, eu fui contratado para ser professor de histologia. Mas no dia da formatura, à noite, eu queria ser ginecologista.
os cumprimentos dos parentes, todos. Eu já estava frequentando já há bastante tempo na maternidade, já tinha feito um número de partos expressivo, ainda como estagiário, como estudante. E estava tudo acertado para eu fazer na época não chamava residência, mas era um estágio na maternidade, onde o chefe do serviço era o professor Cláudio Salgado. O senhor está bem de professor. Estou bem de professor, né? Mas, para surpresa minha, estava arrumado, tudo certo, eu atendia todos os critérios, mas quando eu fui lá para falar que queria conciliar os horários para eu ficar na histologia, ir lá, o professor falou, não, aqui é dedicação exclusiva, aqui é maternidade, você tem que dar plantão de manhã, de tarde, à noite, fim de semana, isso aqui é muito dinâmico, nós podemos, não tem como. E eu tive que optar. Então eu fui ser professor de histologia, que eu acho que isso aí é uma definição importante na trajetória profissional que eu terminei evoluindo. E fui para a equipe de cirurgia geral, onde eu tinha também muitos relacionamentos com vários professores, e terminei fazendo estágio em cirurgia geral e não em ginecologia obstetrícia. E quando você voltou para Uberlândia? Pois é, eu fui para Belo Horizonte em 1960. Retornei para Uberlândia em 1970, porque eu formei e fui contratado professor da UFMG, mas em cadeira básica. Acontece que 3 anos depois criou-se a Escola de Medicina em Uberlândia, né? O José Olímpio de Freitas Azevedo, com o João Fernandes de Oliveira e o Zé Bonifácio Ribeiro, os 3 que lideraram aí um grupo de médicos, né, para criar a Escola de Medicina. Eu não sou fundador da medicina daqui, sou filho adotivo, né, uberlandino, e professor lá em Belo Horizonte. Acontece que eles foram lá e disseram que teriam dificuldade de ter professor de histologia, que em Uberlândia conseguiria ter professor de pediatria, de obstetrícia, de cirurgia, da parte profissional, de clínico, mas não teria de cadeira básica. Então, que eles estavam contactando universidades em outros locais, Uberaba, a Escola de Medicina, que já estava implantada, Brasília, onde já estava implantado, e Belo Horizonte, e que tinham identificado que tinham um filho da terra. Nessa hora isso já era uberlandense. Uberlandense. E ver se era possível eu voltar a Uberlândia. Inicialmente foi feito um convênio entre a UFMG e a Escola de Medicina. Não havia UFO, não havia... Isso foi antes da universidade. Antes da universidade. Então era uma escola de medicina particular, fundada por um grupo de médicos, e fizeram um convênio com a UFMG, e durante 2 anos eu ficava 15 dias dando aula aqui e 15 dias lá. Isso foi feito nessa disciplina, mas foi feito em anatomia, foi feito em biofísica, foi feito em várias disciplinas. Outras vinham de Uberaba. Os professores vinham de Uberaba, bioquímica, fisiologia vieram de Uberaba. O fato é que durante 2 anos eu fiquei sentindo, né, mais ou menos vantagens e desvantagens, tanto de ficar em Belo Horizonte quanto ficar aqui. Mas em 1970 eu terminei me transferindo para cá. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com o professor Gladstone contando o processo de federalização da nossa Faculdade de Medicina. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.
Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.